Desculpa aí, pessoal. Acho que agora foi, né? Foi, né? Enfim. Vamos lá, que é super importante a live de hoje. Opa, deixa eu baixar aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Só um segundo. Só mais um segundo. Já esperamos tanto tempo, agora é só esperar mais um minuto. YouTube Studio. Foi o computador que deu o pau. Não sei se estava sobrecarregado, não sei o que houve. Hoje o assunto é tão importante, vocês não têm ideia. Então, eu fico muito... eu ia ficar tentando entrar até às 10 horas da noite que fosse, entendeu? Mas era super importante essa live da gente aqui. Super importante. Vamos lá? Obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor me deu tranquilidade para poder esperar aqui o restart do computador e estamos aqui. Peço que tu abençoe a todos que passarem por aqui, que tiveram a paciência de esperar também, vai valer a pena. Peço que tu guarde e guie a minha palavra, abençoe, Senhor, a todos e abençoe especialmente, Senhor, o presidente Jair Bolsonaro e os ministros que trabalham com ele e as pessoas que trabalham por um Brasil melhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Tamo aí, né, pessoal? Enfim, olha, eu queria pedir uma coisa para vocês. Quem botou aqui? Eu queria que vocês tivessem um tipo de paciência se eu não botar o nome de vocês aqui e tal, durante essa conversa, que eu queria que vocês prestassem muita atenção naquilo que eu vou falar. Tá ok, pessoal? Valeu, Marcelo. Hoje eu fui de manhã lá no ponto de apoio do Aliança pelo Brasil. Eu disse para vocês que eu ia fazer a minha ficha de apoio, né? E fiz lá no cartório. Deixei lá, fiz uma live de lá, inclusive, convocando as pessoas. É super importante que você tenha consciência de uma coisa. Você ajudou a eleger o presidente Jair Bolsonaro, você precisa ajudá-lo a manter-se no poder e com força popular, porque ele não tem nenhum outro tipo de apoio. O presidente, vou repetir, o presidente Jair Bolsonaro só tem um suporte político, que é o eleitorado que o colocou lá em Brasília. Então, se você não entender isso, você não tenha expectativas de ver mudanças nesse país. Ok, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, a gente está convocando, eu estou fazendo isso pelo país, para apoiar o presidente. Vocês sabem, eu não tenho necessidade de mentir, eu não vou me candidatar, eu não vou sair candidata a vereadora, esse ano tem eleição, eu não vou sair candidata, eu vou apoiar, eu vou pesquisar, eu vou divulgar aqui, eu vou usar esse canal para fazer o meu trabalho que eu acho mais importante, que é tentar ajudar as pessoas a entenderem como funciona essa política partidária no Brasil, como funciona esse sistema político que nós temos e a gente aprender definitivamente a votar. Nós vamos aprender e vamos acertar de prima? Não, nós não vamos acertar de prima. Tá? A gente vai errar, e vai errar de novo, e vai errar de novo. Eu repito isso todos os dias. Mas nesse momento, um ano após o presidente Jair Bolsonaro, é preciso você entender que ele precisa dos seus eleitores. Vou repetir aqui o que vocês já me ouviram falar 300 vezes. Tá? Porque eu faço live aqui desde o ano passado, né? Então já devo ter feito mais de 300 lives, pelo menos. O que acontece? Se a gente não der apoio para ele formar esse partido, ele vai ficar um presidente fraco. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro não vai para a rua, não vai se manifestar. Né? E ele fraco, ele não vai conseguir fazer as mudanças que nós precisamos. Ainda precisamos, pessoal, de reforma administrativa, ainda precisamos de reforma tributária. Eles já mandaram, ele já determinou aí, inclusive, a mudança na tabela do imposto de renda. Vai sobrar mais dinheiro aí para quem ganha R$3.000. Então, se você quer ver mudança nesse país, você só tem um caminho.
pegar o seu computador, fazer uma ficha de apoio. Se você não for filiado a nenhum partido, você faça uma ficha de apoio, leva num cartório, assina, registra, você vai pagar pouquinho se você já tiver firma em cartório. Se você não tiver, você abre uma firma ali na hora, você não vai gastar mais que R$ 25. Ah, Regina, e os cartórios? Eu acredito que a maioria dos cartórios realmente vai receber a sua ficha e vai repassar a algum representante do partido que está sendo organizado. Eu tenho recebido várias mensagens de pessoas. Hoje o Pauliran, meu querido lá do Rio de Janeiro, me disse que foi ao cartório no Recreio, o cara fez tudo direitinho, disse que podia ficar com a ficha, eles só não sabiam como isso seria entregue a alguém do partido. Eu acredito que a estruturação do partido Aliança pelo Brasil já deve estar se preocupando com isso. A Karina Cufa, o advogado Admar Gonzaga e todo o pessoal que faz parte da cúpula de controle do partido. Isso é só um primeiro passo. Essa live hoje eu acho que vai passar de 1 hora. Tenham paciência. A gente já conseguiu chegar atrasada, mas eu vou meio que no tapa, assim, para a gente poder ter um avanço, tá? É importante você pegar. Ele, por exemplo, ele pegou e mandou por Sedex. Foi uma opção dele. Ele tem uma boa condição financeira e mandou por Sedex para a Caixa Postal. Eu recebi também mensagem de gente que resolveu mandar por carta registrada, com assinatura, para poder, porque preferiu isso assim. Aqui em Fortaleza, onde eu fui no ponto de apoio, o delegado Cavalcante, que é deputado estadual, disse que vai tentar, estava tentando um acordo lá com o cartório para manter lá o cartório funcionando a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde. Pelo menos um pessoal lá de apoio no cartório. Então, quem o cartório que, no caso, está atendendo lá é o João de Deus. Aqui em Fortaleza, eu estou dando exemplo de Fortaleza, estão ocorrendo mutirões em várias cidades no Paraná, amanhã tem em Niterói, no Rio de Janeiro, vai ter no sábado em São Paulo. Então, procure. Se não tem nenhum mutirão na sua cidade, na sua capital, faça normalmente você mesmo, voluntariamente, mas é muito importante. Eu vou dizer para vocês por quê. Olha só, pessoal, isso vai dar start ao resto da nossa live, tá? Oposição vai ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para proibir apoio de cartórios na criação do Aliança. Vou repetir. Oposição vai ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para proibir apoio de cartórios na criação do Aliança. Partidos de esquerda afirmam que tabelionatos são concessões públicas e não podem participar de atos de coleta de assinaturas para a nova sigla de Bolsonaro. Na quarta-feira, né, deram entrada contra o apoio dos cartórios de notas aos mutirões de coletas de assinatura para formar partido. Vou dar o nome dos partidos: PT, PSB, PDT, PSOL e PCdoB. Vou repetir: PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, os 5 juntos. A gente sabe que ali os outros são satélites do PT, tá? Foram ao Conselho Nacional de Justiça para impedir esse trabalho. Ou seja, que eles trabalhem, que eles coloquem pessoas para participar desses mutirões. Se a pessoa quiser, vai no cartório, faz o registro e provavelmente o que eles querem impedir é que deixe lá e os cartórios enviem. Então, se você não agir, o sistema está agindo contra o presidente Bolsonaro. Você votou nele? Você está satisfeito com o que tem sido feito até agora? Então, faça a sua parte. Vá para a rua. Os canalhas, Barão Baroni, querem dificultar tudo a qualquer custo, ok? Eu vou tentar aqui, mas eu não vou dar muita atenção aqui agora, não. Então, vocês prestem bem atenção, ok? Isso é um fato. Mesmo assim, as pessoas estão conseguindo ir. Agora eu vou partir para outro fato. Pessoal, vocês sabem, o nome da live hoje é Mix Power. Por quê? Eu acho que não tá funcionando no Face, por quê? Tá indo no Facebook? Não, acho que só tá no... Agora eu acho que foi.
Não sei se estava indo... Acho que tá lá no Facebook. Está com interrogação, mas deve estar rolando. Alguém aí do Facebook que esteja aqui por aqui, me diga se está rolando no Facebook essa live. Deixa eu ver aqui. Tá rolando no Facebook. É muito importante que vocês vão ouvir de mim agora, porque muito fresca com relação à política, principalmente quando eu vou falar que alguém, você precisa ficar de olho. Vocês lembram, quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que em todo o tempo eu dou mega valor ao Deltan Dallagnol, à equipe da Lava Jato, ao então juiz Sérgio Moro, que virou ministro, está desempenhando o papel fantasticamente, apresentando resultados, e você não vê o comentário na mídia. Vou dar um exemplo aqui sobre o trabalho do Moro. Reduziu em mais de 25% crimes contra homossexuais. Estão saindo os dados, mas a imprensa não vai falar. Sabe por quê? Porque a narrativa da imprensa é uma só. Aparece um gay morto, e não sei o quê, homofobia e tal, papapé. Então, quando se reduz, e só se reduz por quê? Porque começa a existir uma espécie de império da lei. Ainda é muito fraco esse império da lei, mas está havendo, finalmente, uma redução no número de crimes no Brasil. Tanto para a área que a esquerda tanto clama, que é de mulheres, que é de homossexuais, como no geral, está diminuindo. O projeto do presidente Jair Bolsonaro, através da mão de obra do ministro Sérgio Moro, que está se mostrando muito competente como gestor, né, de políticas públicas na área de segurança e no Ministério da Justiça, acho que vocês estão me entendendo, né? Vou tentar ser o mais didática possível. Valorizam ainda mais o trabalho de Sérgio Moro. Correto? Concordam comigo? Sérgio Moro é um sujeito excepcional, muito bem formado, tem uma formação moral bastante sólida. Ele é um sujeito que ficou reticente, inclusive, em aceitar o desafio do presidente Jair Bolsonaro para ser o ministro, mas foi lá, aceitou e resolveu desempenhar o papel dele da melhor forma possível. E o presidente deu carta branca. Isso incomoda a mídia, isso incomoda os políticos, isso incomoda os maus empresários, os grandes grupos financeiros que agem nas sombras. Eu acho que vocês estão me entendendo, né? Porque a gente sabe que dinheiro, política e mídia, quando juntos, formam um superpoder. E eles têm um único interesse, os próprios, não é? E essa gente dominou a política no Brasil até a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Ainda domina? Domina porque tem governadores de estado, né, que atendem essa demanda, esses interesses. Exemplo, Dória, Witzel. Aqui, o Camilo Santana, mesmo sendo do PT, tem acordo aqui com os empresários. E como esses empresários começam a vislumbrar também a possibilidade do presidente Bolsonaro entrar pelos rincões do Nordeste, eles já ficam ali, começam a ficar oriçados em cima do muro. Alguns vão e outros preferem se manter nas sombras exatamente para usar o seu poderio financeiro e político para poder combater o presidente Bolsonaro. Correto? Então, vocês estão acompanhando o meu raciocínio. O que está acontecendo? A mídia, que tem patrão, não é? Além de anunciantes, tem grandes grupos financeiros que são donos de meios de comunicação, que controlam, que determinam a linha editorial desses grupos, não é? Dessas publicações. E o que a gente tem visto muito aí é exatamente a atuação dos formadores de opinião,
Esses formadores de opinião também têm os seus interesses. Nós podemos dividir a imprensa brasileira em dois grupos. Os vermelhos radicais, tipo Kennedy Alencar, que eu não sei se ele ainda continua no SBT, mas ele está na CBN, na rádio. Né? O Kennedy Alencar é um jornalista de cabelo meio branco, coroa. Ele é irmão do Beckenbauer Rivelino. Quem é o Beckenbauer Rivelino? O Beckenbauer Rivelino era dono de uma gráfica fantasma, que deu notas fiscais para o PT na eleição de Dilma, de 16 milhões de reais. Está investigado também na Operação Lava Jato. Então, vocês sabem que essa turma, e existe uma boa turma também ali, né, que sempre mamou o dinheirinho e que recebia o seu, muita gente aliciada por aquele cara que foi o coordenador de comunicação do PT durante a época do Lula. A cara dele está aqui, mas o nome dele eu não lembro. Se alguém lembrar, manda aí que eu falo. Meu Deus, como é que é o nome daquele cara? Meu Deus, que foi subversivo também. Enfim, esse pessoal todo tem um interesse: trazer a esquerda de volta, e a esquerda liderada pelo PT. Isso é uma parte. Tá difícil para eles? Tá bem difícil. Por quê? Porque hoje a opinião pública está bem direcionada pelo centro, pelos isentos. E vocês já sabem aqui a lista enorme de isentos que temos. Mesmo que alguns tenham uma quedinha para a esquerda, para o PT. Tipo Cristiana Lobo, a gente sabe que é petista. Tipo Cristina Lemos, da TV Record. A gente sabe que tem um coração petista, mas, nesse momento, desempenha uma função de centro. Ok, pessoal? Então, vocês têm que entender o seguinte: essa gente trabalha para que o governo Bolsonaro não dê certo. E não dê certo por dentro. Né? A gente já sabe de tudo isso, Regina. Por que você está falando isso? Porque eles estão trabalhando efetivamente para construir um centro político que seja capitaneado pelo juiz Sérgio Moro. Eu vou explicar. Mas o Moro vai ser candidato? Eu, particularmente, não vejo viés político no comportamento do juiz Sérgio Moro. Ele não me parece, ele é um cara muito tímido, né? Ele é um cara de gabinete. Mas para ter um gabinete político, ele precisa ir para a rua, de voto. Ele precisa encarar a população pedindo voto. Porque é assim que os caras se elegem, ou bem ou mal, com dinheiro, comprando voto ou não, você tem que ir para a rua, você tem que ter contato com o povo. E o juiz Sérgio Moro me parece ainda um sujeito muito travado, muito travado. Ele é um cara de gabinete, nomeado, assume e cumpre e desempenha bem o papel dele. E toda a mídia está preparando, e já vem preparando há um longo tempo, não só com o livro da Thaís Oyama, que vai ser lançado no dia 20, né? A narrativa toda do ano passado para cá foi sempre de atritos, o Bolsonaro está sempre a ponto de demitir o Sérgio Moro. Vocês acompanham isso o tempo inteiro. E a gente sabe, e a gente tem visto, que isso não é verdade. E isso vai se fundamentar, principalmente por conta dessa história do juiz de garantias. Eu ri muito agora à tarde, porque eu estava assistindo Pingos nos Is e também o 3 em 1, e duas coisas me chamaram muita atenção. O cabeça de ovo, que vocês sabem que é o Josias de Souza, aquele cara, ele é um tucano, um progressista, e nem a questão do Trump fazer o chamado, ou seja, defender a entrada do Brasil na OCDE, quebrando todo o estigma que a imprensa disse, olha aí, sacaneou e tal, o cara o tempo inteiro quer botar, mesmo a nossa economia, que vai bem, né, para baixo. Menosprezar a importância dessa organização, na verdade, não é lá, mas abre portas. O Brasil hoje precisa de investimentos internacionais. O Brasil hoje está conseguindo atrair esses investimentos, por quê? Porque tem hoje uma solidez política e financeira, econômica.
com um ministro que é respeitado e que o que ele planejou fazer está sendo feito, aos trancos e barrancos, porque sabemos que o Congresso não quer dar vitórias ao presidente Bolsonaro. Por isso é importante você não esquecer do seu apoio ao partido. Vocês estão me entendendo, né? Aí o que eu vou falar aqui? Esses caras estão trabalhando o Sérgio Moro para ser um adversário do presidente. Ou seja, é uma ameaça, eles querem que o Moro seja uma ameaça permanente ao Bolsonaro, que fique ali nos calcanhares dele. Tanto que, na segunda-feira, Mera Cagalhães estreia como apresentadora do Roda Viva. E o convidado dessa estreia da Mera Cagalhães como a hostess do Roda Viva é o ministro Sérgio Moro. E vocês podem apostar toda a narrativa. Felipe Moura Brasil vai estar na bancada. Chilique, né? Chilique Moura Brasil vai estar na bancada. Aquela menina que fez uma pergunta patética aí, magoadinha por causa da eleição do Bolsonaro. Resultado, os jornalistas que vão estar presentes são todos aqueles que falam muito bem do lavajatismo. Agora nós vamos no ponto, né? Avançar mais um pouco. Eu espero que vocês estejam entendendo a minha linha de raciocínio. Ok? Na Lan House. Pessoal, vai numa gráfica rápida, é fácil. Vânia, eu vou falar aqui, porque a Alan Bolsonaro disse mesmo que está criando aliança pelo Brasil, não utilizar o fundo para onde irá esse dinheiro? Esse dinheiro acaba voltando para os cofres do governo. Tá, Vânia? Muito obrigada, Vânia. Eu queria até que vocês nem doassem nada agora, não. Se for para fazer o superchat, faz um pouquinho mais para o final, quando eu estiver chegando lá no fim da minha linha de raciocínio, porque senão eu vou ter que ficar parando e aí eu peço até desculpas a vocês, quem está perdendo com isso sou eu. Então, por mais que eu seja grata a vocês, eu só pediria que vocês não fizessem superchat agora, só para não atrapalhar aqui a minha linha de raciocínio. Vocês sabem que eu vou e volto, vou e volto, vou e volto. E eu quero, como a gente já começou atrasado, eu quero seguir essa linha. E aí, o que acontece? Toda a mídia vai trabalhar para que isso seja uma permanente, ou seja, é a ideia da república jurídica. O que é isso? Primeiro, o Moro. Né? Não é que eles queiram que o Moro seja eleito, não, pessoal. A gente não quer o Moro presidente. Não é esse o fator. Imagina, um empresário vai querer o juiz, um cara rigoroso? Não, eles sabem que o Moro não tem esse perfil. Mas eles querem desestruturar a base do governo Bolsonaro, querem criar esse climinha, querem criar essa nuvem de desconfiança, e muita gente votou no presidente Bolsonaro exatamente porque ele vinha com a bandeira de combate à corrupção. O próprio Sérgio Moro sempre combateu a corrupção através do trabalho dele como juiz. E aí o que acontece? Criando essa onda, vai sempre deixar no ar uma possibilidade de desequilíbrio de poderes. Eu acho que vocês estão me entendendo, né? E aí, esse é um fator. O outro fator muito importante é vocês entenderem o seguinte: os partidos políticos, a partir de agora, principalmente os partidos de centro, tipo Novo, PSDB renovado com o botocado do Dória. Qual mais? Podemos, do outro botocado, Álvaro Dias. Eles estão aliciando promotores, juízes, gente até que seja aposentada, ou gente nova, como o próprio Deltan Delagnol, atraindo para a política. Mas isso não é bom, Regina? Não. Isso não é bom. Sabe por quê? Porque nos últimos 50 anos, a nossa formação em direito foi direcionada para a esquerda. Os cursos de direito nesse país não escaparam da ideologização, ao contrário, foram um dos mais contaminados.
Então, gente como Deltan Dallagnol, em 90%, e você vê isso pela própria atuação do caso do Ministério Público do Rio de Janeiro, pessoal, no caso das rachadinhas lá da Alerj. Eu estou aqui defendendo o Flávio? Não, vocês sabem que eu tenho uma posição com relação ao caso do Flávio. Eu quero é o quê? Equidade. Que o Ministério Público investigue com o rigor que está com a lupa em cima do Flávio Bolsonaro sobre todos os 27 deputados estaduais envolvidos em suspeita de rachadinha, a começar pelo seu André Siciliano, do PT. Vocês sabem que eu sou aqui bem franca nos meus posicionamentos. Eu quero o Ministério Público do Rio de Janeiro trabalhando com o mesmo rigor, olhar de lince, ali em cima do André Siciliano, do Paulo Ramos e de N deputados que estão numa lista, porque existe a suspeita muito fortemente comprovada de rachadinha nos gabinetes. Prática comum em todas as assembleias, no próprio Congresso Nacional, nas câmaras municipais. Isso só vai acabar quando a gente amadurecer politicamente, quando a gente extirpar esse tipo de político, quando a gente reduzir o número de vantagens financeiras para os políticos que elegemos. Acho que vocês estão me entendendo, né? Mas isso é o que eu falei, é uma etapa atrás da outra, uma etapa atrás da outra. Vai demorar, e vai demorar muito. Talvez demore umas 4, 5, 6 eleições, até que a gente consiga realmente gente que pense em mudar o que temos aí. Para isso, precisaremos de maioria no Congresso. Para quê? Para reduzir o número de deputados, para reduzir o número de dinheiro na mão desses deputados e senadores, né? Para reduzir o número de funcionários naquela corte que existe lá no Congresso, que são 20 mil funcionários, para atender 513 deputados e 81 senadores. Precisa de tanta gente, com salários sempre acima de 10 mil reais. Se você acha que está bom, você está trabalhando pra caramba para sustentar isso, né? Um dia a gente vai estar maduro o suficiente. Talvez eu já estou com 57, eu já falei isso aqui. Talvez eu não veja, mas eu vou trabalhar todo o tempo que eu puder para um dia isso acontecer, ok? Então, como é que eles estão fazendo? Estão aliciando essas pessoas, esses profissionais que têm um viés de esquerda, têm um viés progressista para candidatura. Tá? Aí acontece como aconteceu no ano de 2019. Vem um juiz, diz que não quer mais ser juiz, que quer ser governador do Rio de Janeiro. Como todas as informações que eu recebia, e eu recebia muitas informações do meu amigo Urbano, alguém que eu confio, que eu conheço, ele me garantiu, eu conheço o Wilson, é gente boa, e não sei mais o que lá. Aí eu falei, você tem certeza e tal, não sei o que lá. O pouco que eu tinha, não tinha nada. E eu recomendei esse juiz. E o juiz está aí, não ajuda em nada, está envolvido em vários esqueminhas dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu estou dizendo que isso pode acontecer com os outros juízes, promotores e advogados que vão entrar na política? Não, eu não estou dizendo que isso aconteça. Mas que mesmo por causa de serem braços da justiça, eles não estão livres disso. Mas o pior problema é que não é nem o lance da corrupção, é o progressismo, o liberalismo dessa gente. A gente precisa realmente entender o que é o conservadorismo, para a gente buscar as nossas identificações e reforçarmos as nossas raízes. Porque essa gente, pessoal, está sendo aliciada e bancada por Jorge Paulo Lemann, Jorge Soros. Gente, Renova BR é o quê? É uma fundação, né, um grupo, um curso que está formando políticos. Gente como a jovenzinha lá, a Tabata Amaral, como outras figurinhas fáceis. Essa gente está indo toda para o Novo ou vai para o PDT. O Novo, pessoal, é simplesmente um PSDB
moderninho. E esse Renova BR, por exemplo, tem todo o apoio e respaldo do Deltan Dallagnol, recomendando que as pessoas realmente sejam treinadas, passem por cursos e sejam preparadas para serem candidatos mais adiante. Vocês estão entendendo? Eles agora estão mudando o esquema, o sistema. Onde entra o Moro aí? A mosca azul talvez ainda não tenha mordido o ministro Sérgio Moro, mas a gente não pode esquecer que ele é formado em Harvard. Harvard é uma das universidades mais esquerdistas dos Estados Unidos. Pesquise. Eu não estou acreditando em você não, Regina. Pesquisa. Harvard não tem nem permitido o controverso dentro do campus, pessoal. É só a esquerda. A Tabata é formada lá. Saiu da comunidade, financiada pelo Jorge Paulo Lemann, né? Através da fundação dele, foi para lá, para Harvard. Olha como voltou essa menina. Ela foi para o berço do capitalismo. E por que não voltou uma capitalista? Conservadora. Porque Harvard é um ninho esquerdista. Por favor, não precisa acreditar em mim se você não tivesse interesse. Vai pesquisar, ok? Mas eu posso te assegurar, todas as universidades no mundo, infelizmente, nos últimos anos, se tornaram ninhos vermelhos, ninhos progressistas. Aqui não é diferente. A área de direito é muitíssimo contaminada. Todos esses concursos passados aí para Procuradoria, para Ministério Público, para juiz, foram contaminados por provas totalmente direcionadas de viés esquerdista. O que o ministro falou essa semana da educação não é nenhuma novidade. Eu mesma já fiz concurso público. Se você não tiver a noção de que as respostas são todas direcionadas, você não passa. O Enem, até o ano passado, até o ano de 2018, vocês sabem, primeira etapa da ideologização era o Enem. Isso só vai mudar, pessoal, da mesma forma com as eleições, ok? Então, vocês precisam ficar sabendo que o Renova BR, o Partido Novo, os outros partidos e tudo mais, esses que buscam uma certa centralidade, né? O Podemos, com o grupo que a gente já falou ontem, Muda Senado, essa gente toda tem financiamento de grandes grupos financeiros internacionais. O Jorge Paulo Lemann, ele é dono de mega empresas, é parceirão do Jorge Soros. Assim como o Soros tem a Fundação Open Society, o Lemann tem a Fundação Lemann e financia cursos como o Renova BR. Então, esse ano vai surgir muito candidato. Somos íntegros, advogado, juiz, procurador e tal, que saiu da carreira para tentar a carreira política, tá? E foi devidamente preparado e vai trazer tudo de volta. Vai trazer. Mas a esquerda vai trazer tudo que o PT não conseguiu. O PT veio a fórceps, né? E foi tirando. Esse pessoal pode até ter um pouco de ética, mas eles vão tentar implantar liberação de drogas, liberação do aborto, o casamento gay, a mudança da estrutura da família brasileira, a alienação parental, enfim, uma série de coisas, porque eles acreditam que o Estado é preponderante sobre a vida do cidadão. E se você não acordar para isso, não entender que isso existe de verdade, a gente vai andar, o pouco que a gente andou com o presidente Bolsonaro, a gente vai retroceder. Então, fique atento a isso, a esses discursinhos, ok? O Luciano Huck é uma pedra que está sendo polida para isso. Eu falei isso aqui já várias vezes e vou continuar falando. Ele está lá em Davos. O presidente não vai, porque ficou com a segurança aqui, por causa do lance da crise lá no Irã, no Iraque, essas coisas todas. Mesmo sendo na Europa, o presidente preferiu ficar aqui, porque tem outras coisas para fazer.
Mas prestem atenção nas narrativas. O Antônio está dizendo que concorda com o que eu estou falando. Eu sei que muita gente não está entendendo muito bem o que eu estou alertando aqui, mas vocês comecem a pensar sobre isso que eu estou falando. Vocês sabem que a minha posição aqui é sempre o seguinte: eu não quero que vocês digam amém ao que eu estou falando, mas que vocês comecem a pensar e olhar com outros olhos para poder perceber a manipulação, porque esse pessoal é muito bonzinho, esse pessoal é muito limpinho, esse pessoal é muito ético, esse pessoal é muito liberalzão. Vocês veem o exemplo com o negócio do carnaval, pessoal. Ministério Público aqui do Ceará, Rio de Janeiro aí. Ministério Público aqui do Ceará determinando que você não pode brincar de nega maluca, você não pode se fantasiar de árabe, você não pode, se você for homem, você não pode se vestir de mulher para brincar de... no Rio de Janeiro chama piranha. Aqui eu não sei como é que chama, né? Bloco das Piranhas, no Rio de Janeiro, um dos blocos mais famosos de rua, é um bando de homem vestido de mulher desfilando pelas ruas de Madureira, berço do samba. Entendeu? Mas não fazem nada para impedir, ou pelo menos verificar o uso e o abuso de símbolos religiosos na Marquês de Sapucaí. Não, Regina, agora você vai estar defendendo censura? Não. Esse tipo de preocupação eles não têm. Por quê? Porque isso ataca exatamente os valores conservadores que temos: Deus, pátria e família. Gente, eu acho que eu nunca fiz uma live aqui assim tão focada para vocês começarem a entender a política com os seus, sabe, com os seus meandros ocultos. Não vou dizer aqui forças ocultas, porque isso é da época do Jânio Quadros, né? Mas para a gente entender que tudo é muito nebuloso e a gente às vezes não vê. E às vezes a gente escolhe as pessoas porque é uma cara boa, e tal. Vai ver antes. Eu vou estar aqui para fazer esse trabalho. Vou ensinar como vocês vão fazer esse trabalho de investigar. Tá? Assim como tem esse pessoal que vai vir vestido de limpinho, tem, por exemplo, uma coisa que eu não queria falar, mas me vejo obrigada, porque eu me vi... eu me arrependo muito de ter conversado apenas com algumas pessoas. Eu vou dizer o nome. Um rapaz lá de Piracicaba chamado Valdir Rodrigues. A gente começou a conversar na época da eleição, e aí tal. Aí ele falava da Joyce, ele era louco pela Joyce, e eu ficava assim reticente. Eu acho que eu cheguei a falar para ele que a Joyce não era uma coisa tão espetacular assim. Acho que até ele ficou um pouco afastado de mim. Depois que aconteceu aquilo tudo, ele se voltou de novo para me acompanhar. Esse pessoal, tem o pessoal limpinho e tem os outros, que já são mau caráteres e tal. Eu recebi, há umas 2 semanas, eu tenho recebido sempre um vídeo de um sujeito chamado Otone de Paula. E esse cara é deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo PSC, Partido Social Cristão, do governador Wilson Witzel. E ele vem fazendo exatamente aqueles avisos que o presidente fez, avisando, porque ele ficou sabendo, e ele vem fazendo o escarcéu, o drama, que está sendo ameaçado por causa da denúncia que ele fez e tal. Eu peço, seja meu amigo, seja minha amiga, não me mande vídeo desse sujeito. Esse sujeito não é flor que se cheire. Esse sujeito tem envolvimento com grupos financeiros no Rio de Janeiro. Esse sujeito tem abuso de poder no Rio de Janeiro. Então, esse cara só tem um interesse: enganar os trouxas, porque ele quer vir a ser indicado pelo partido, ele quer, de alguma forma, ficar em evidência, porque é um cara de baixo clero, e ele quer ficar em evidência porque ele tem a ambição de ser candidato a prefeito. Mesmo que não ganhe, essas eleições majoritárias correm muito dinheiro. Corre muito dinheiro. Então, não me mandem
porque esse cara é um cara que não vale a pena. Chegou lá, mas um dia, quem sabe, a gente consegue tirar. A gente realmente consegue depurar a política, sabe? Então, fiquem de olho nessas pessoas, tipo Jorge Cajuru, Leila do vôlei. Ah, mas a Leila do vôlei não é nem por mau caratismo, não é por burrice mesmo, porque aquela mulher é muito burra. Enfim. Peraí que eu vou ver se eu já terminei essa minha lenga-lenga de hoje. Eu espero que eu tenha me feito. Eu sei que é tudo muito complicado. Eu tento trazer a bola, manter a bola no chão, sabe, pessoal? Para a gente poder entender. Mas é para a gente ver. A mesma coisa que eu falei, né? Da manipulação. E a imprensa, onde é que entra nisso? Entra com os interesses. A gente vê e percebe claramente que a Jovem Pan é uma emissora paulista que quer, porque está sendo financiada pelo governo de São Paulo. Gente, o tempo inteiro eu falava que Mera Cagalhães era tucana. Agora ela está lá na TV Cultura. A TV Cultura é uma emissora do governo de São Paulo. Quem é que está no governo de São Paulo? Quem é que quer ser presidente? Quem é que só pensa nisso o tempo inteiro? O homem do suéter rosa. Então, vocês têm que ficar atento a esse tipo de comportamento, a esse tipo de discurso. A minha função aqui é exatamente contar para vocês as coisas como elas são, tentar pelo menos, para vocês ficarem alertas e começarem a pensar. Está havendo interferência nas palavras? Para e volta. Enfim, eu acho que eu já falei algumas coisas, eu vou voltar a falar disso. Vocês lembram a história do... Tinha um juiz em São Paulo que fazia umas lives, ele acabou sendo eleito, um juiz aposentado, ele acabou sendo... Obrigada, Wanda Sirlene, você não quer fazer nenhuma pergunta, não? Agora eu vou estar aqui pronta para vocês fazerem as perguntas, se vocês quiserem. Barão Baroni, eu chamo de Mera Cagalhães, da mesma forma que eu chamo a japonesa de Verinha Paraguaia. Do seu governador de São Paulo aí, sim. Nós vamos ter que ter muita atenção. Por isso seria fundamental, pessoal. Vocês viram que eu fiz o vídeo falando da história do projeto de lei que quer tirar eles querem, de qualquer maneira, eles querem. Primeiro, eles não vão dar a oportunidade para o Moro, mesmo porque eu não gostaria de ver o Moro na presidência, porque o Moro tem um viés social-democrata. Delanhol, progressista. Mas ele combateu a corrupção? Sim. Por quê? Porque ele tem os ideais dele, mas ele é um progressista, pessoal. Tem que entender esse tipo de coisa. Tem que começar a fazer essa distinção das coisas, tá? Não é que o cara seja má pessoa, mas se entrar, vai entrar e vai nos jogar de novo para a esquerda. E a gente sabe que as políticas de esquerda são para manter o pobre na pobreza, para não dar liberdade de ação para o indivíduo, para controlar, porque eles acham sempre que é o Estado que sabe o que é melhor para nós. E não é. Vejam os Estados Unidos. Olha que nação próspera. Poxa vida. E lá os indivíduos têm total liberdade. Tem, inclusive, a possibilidade de andarem armados para se defender. A gente precisa evoluir como nação e precisa deixar de achar que general vai resolver o nosso problema, Bolsonaro vai resolver o nosso problema sozinho. Não vai, sozinho de maneira nenhuma. Ele não tem nem o respaldo das Forças Armadas, pessoal. Eles estão obedecendo porque ele andou demitindo um monte de gente. Botou, vamos dizer assim, o pau na mesa. Porque quando ele assumiu, vocês sabem disso, eu fui das primeiras a falar, essa gente vai mandar nele, vai querer cagar na cabeça dele, vão querer botar ele lá como capitão
e os outros generais aí que vão estar mandando. Graças a Deus, o Carlos ajudou. E ele caiu em si. Sai. Pronto, quando ele demitiu uns 3, ou uma meia dúzia de 3 ou 4, entendeu? Aí eles começaram, opa, não quero perder minha boquinha aqui, não. Porque essa gente estrelada, por mais mérito que tenha na carreira, pessoal, porque estudou bastante, simplesmente esteve aí o tempo inteiro e não fez nada para tirar o país das mãos dos maiores corruptos da história desse país. Mas eu não estou aqui para falar mal das Forças Armadas, ao contrário. Eles estão fazendo um bom trabalho agora, debaixo da tutela do presidente. Olha como tem gente boa, o capitão Tarcísio, que é um cara massa, entendeu? Trabalhador, está lá fazendo, cumprindo com méritos o dever dele. Lembre-se sempre de capitão para baixo, de capitão para cima, meio complicado. Ai. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pois é. Olha, vocês viram, é a outra coisa que eu tenho que falar, eu acho que eu não sei se eu falei. Eu ri porque agora, só para completar, e vou responder as perguntas aqui que vocês quiserem. Estou entrando até um pouco por causa desse atraso técnico que eu tive aqui. O Dias Toffoli mandou suspender. Isso é só um comentário rápido que eu vou falar antes de responder a vocês aqui e ver quem está mandando pergunta, quem está mandando comentário. O Dias Toffoli mandou suspender por 120 dias, ou seja, 6 meses, né, a aplicação da lei do juiz de garantias. Aí eu fiz um post lá no Twitter em que eu coloquei lá: Bolsonaro é malvado, porque ele assina a lei do juiz de garantias. Ele diz, deixa o Congresso que quer. Aí a imprensa insiste. O Moro insistiu, tentou provar para o presidente que tinha que vetar e tal, e o presidente foi contra a posição do Moro. Hoje o Felipe Moura Brasil foi encheção de saco, né? Para dizer que o tempo inteiro é o clima que estão criando para Moro presidenciável, sabe? Aí, o tempo inteiro. Aí eu botei lá, a imprensa deu chilique, né? Por causa do juiz de garantias. Aí vem o Toffoli e simplesmente diz assim, vamos esperar porque não sabemos como fazer essa porcaria dessa lei andar. E o Bolsonaro... Aí a imprensa, por causa dessa decisão do Toffoli, simplesmente bate de novo no presidente. Porque o culpado para a imprensa é sempre o presidente. Não é o Congresso que modificou todo o projeto do Sérgio Moro, incluiu ali a emenda do Marcelo Freixo, do juiz de garantias. Então, o Congresso não apanha. O Rodrigo Maia não apanha. Vocês estão entendendo a mecânica? É por isso que é preciso ficar atento. Aí quem apanha é o Bolsonaro. Mas aí eu coloquei lá a risada do Bolsonaro. Tá todo mundo feito barata voa e, no fundo, o presidente sabia que essa merda não ia ser aplicada. Essa merda vai acabar caindo, porque é inconstitucional. Mas deixa. Olha o Congresso que temos. Enfim, era isso. Vocês têm alguma coisa? Vocês querem que eu fale alguma coisa? Voltaremos a conversar sobre esse assunto. Ok? Não, são 6 meses. Eu falei 120 dias, 4 meses, é isso? Não, 6 meses, acho que são 6 meses. Não sei se são 20 dias, 120, ou eu li aí, eu ouvi. Deixa eu ver aqui, se eu anotei alguma coisa. E, ó, CDE, eu já falei da OCDE, falei dos coisas, falei da aliança, falei do back-end, falei de tudo que tinha que falar. Teca Cristina Chanel, continue nos alertando. É para isso que... pois é, o professor, a gente aprende. Por isso, eu falei, não é porque o livro, que é o best-seller do mercado editorial brasileiro, claro, a Célia Alvim está dizendo aqui, o Felipe Moura Brasil só enfatizou que o erro foi do Bolsonaro. Fez isso 4 vezes, exatamente. E tem sido assim o tempo inteiro. Por quê, pessoal? É para minar a presidência da República sob Jair Messias Bolsonaro.
Aí, o que eles fazem? É o tempo inteiro prestigiando o lavajatismo. Ok, o lavajatismo é ótimo. Regina, você concorda que a sociedade ocidental precisa? Pô, eu estou aqui o tempo inteiro, meu querido. Depois que eu vi, eu faço as minhas orações, eu fazia as minhas orações antes, eu falo com Deus o tempo inteiro. Só de vez em quando que eu paro para ver televisão, para falar. O tempo inteiro eu fico falando com Deus aqui na minha cabeça, né? Aí, simplesmente, o seguinte, quando eu vi o testemunho daquele ator, que foi um vídeo que, para mim, foi impactante, que a gente precisa realmente, o tempo inteiro, estar reafirmando os nossos valores e as nossas crenças, né? Que eu passei a orar no início das minhas lives. E isso me faz um bem tremendo, tremendo. E quando eu termino, eu também agradeço, sabe? Eu faço questão de mostrar que eu tenho os meus valores da minha religião, da minha crença, né? Que eu falei, já cansei de falar para vocês aqui. Eu fui criada em igreja católica, com aquela coisa formal toda. Hoje em dia até visito, vou à missa, não tem problema nenhum e tal. Às vezes é muito legal, né? Mas eu só passei a ter um relacionamento com Deus quando eu estava com quase 40 anos. Quase 40 anos. Que eu tive necessidade de buscar realmente esse encontro com Deus. Graças a Deus, enfim, graças a Deus eu consegui. Hoje eu tenho um outro tipo de comportamento pessoal mesmo. Eu era uma pessoa que, mesmo sendo muito comunicativa e tal, por causa... eu acho que eu já contei isso. Por causa do trabalho em televisão, você fica muito exposto, né? E a televisão é como se fosse um espelho. E o espelho é uma coisa para vaidosos. Então, você acaba ficando vaidoso, né? Você acaba ficando um pouco arrogante, você acaba achando um pouco diferente dos outros. Você continua, tal, falando, tal. Eu sempre fui assim mesmo, meio avacalhada e tal, mas você se sente assim, sabe? Meio, sou repórter de televisão, sou influenciadora, tenho um peso. Então, até esse tipo de coisa, sabe, eu consigo perceber hoje a Regina de hoje e de antes. Não sei se dá para entender. A mídia está recebendo, que a Elisa está falando, a mídia está recebendo para atacar o Bolsonaro? Tá, pô. Sabe por quê? Porque a mídia tinha muita grana, muita grana. Gente, a TV Globo recebeu, no período do PT, 6 bilhões e 200 milhões de reais. Investimentos, em publicidade. 6 bilhões e 200 milhões de reais. Grupo Jovem Pan, Grupo Folha, dinheiro jorrava. Por quê? Porque quando você tem as suas parcerias, né, você tem que alimentar também. Tem que alimentar também. Por que vocês já estudaram por que o Collor foi derrubado? Porque ele era corrupto? Sim, ele era corrupto, mas ele desagradou o Roberto Marinho. Porque quando o Collor entrou, ele entendeu que se ele dominasse a aviação, as telecomunicações e a área bancária, ele conseguiria ficar por um longo tempo, né? E quem é que tinha o controle das telecomunicações? Ele era até afiliado, a TV Gazeta lá em Alagoas era afiliada. O Collor era muito ambicioso, mas ao mesmo tempo que era ambicioso, era um viciado em cocaína e um burro, né? Então ele caiu porque ele desagradou aos patrões, a um Roberto Marinho, aos grupos bancários, os grandes bancos, né? Os grandes bancos. E ele queria para ele o controle, o poder. Eu sou o Kid Picão, vamos dizer assim, né? Enfim, aqui os generais, em sua maioria, são melancias. Claro que há exceções, assim como existem muitas exceções no Exército, na Marinha, Aeronáutica, mas a formação vem de sempre, pessoal.
é a formação militar mesmo brasileira. Folha Política, e a Folha Política? A Folha Política é um jornal aí eletrônico, não é isso? Não posso falar nada, não sei o que você quer saber exatamente. Deixa eu ver aqui. Everton, uma boa noite, uma boa live, enfim. Hoje assisti, a Tereza Cristina de Chanel diz assim, hoje assisti uma live do Olavo de Carvalho no YouTube com Bernardo Kister. Não sei ao certo sobre a Bernardo, foi uma boa live. Foi uma boa live. Eu gosto muito do... mas o importante é ler, né? No Face não deu, né? Pois é, eu tive problemas técnicos, Homero Bastos. Depois eu libero lá isso, não sei como é que tá. Aqui ficou o tempo inteiro com exclamação, eu não sei o que houve. Depois eu vou passar um antivírus aqui. No mais, é isso, pessoal. Eu compensei aqui, acabei fazendo 1 hora, eu acho que eu devo ter entrado 9h20, né? Mas a culpa não foi minha, eu estava pronta desde cedo aqui, desde as 9h30. Mas eu espero ter tentado explicar um pouco para vocês. É muito complicado, porque tem muita coisa por trás. Eu só quero que vocês percebam as coisas. Percebam a manipulação da mídia, da fala, é sempre o morde-a-sopra, né? Tem sempre aquele lado, foi ótimo e tal, deu o resultado, mas tem sempre o mais. O presidente é sempre a bola da vez para receber pancada. Sempre ele erra. Vou dar um exemplo aqui. Ele estava a fim de dar subsídios na conta de energia elétrica dos templos, grandes templos, né, religiosos. Ainda bem que caiu a ficha e a equipe econômica disse, presidente, vai dar uma de Lula, né? E ele voltou atrás com essa história, se essa história é verdade ou não, né? Ninguém tem que ter privilégio por ser evangélico, por ser católico, por ser macumbeiro, por ser muçulmano. Ninguém tem que ter privilégio nenhum. Todos nós somos iguais perante a lei. Entendeu? Não precisa dar subsídio. As igrejas faturam muito. Faturam pouco não, pessoal. Porque as igrejas, especialmente as evangélicas, conseguiram ter a capacidade de convencimento, de compromisso com o dízimo. Fora isso, tem a oferta. Porque eles trabalham uma coisa chamada eu não sou contra, não, mas eles souberam como trabalhar bem a neurolinguística. E a neurolinguística acaba convencendo as pessoas pouco menos esclarecidas, né, de que Deus só vai me ajudar se eu colaborar com a minha igreja. Não é bem assim, né? Mas a ignorância também causa isso. A ignorância em todo, na formação escolar, na base educacional, né? Enfim, precisa ir para a cama, aqui em Londres. Meu querido Antônio Guimarães, vai com Deus, meu querido, tenha bom sono e que a noite recupere a sua energia para amanhã, tá bom? Essa noite também eu fiquei praticamente a noite inteira acordada, não consegui dormir. Aí tem outra mensagem aqui. Uma boa noite para você, viu? O Everton Almeida está dizendo aqui, hoje foi divulgado nos canais de direito uma live do Internando, feito no canal do Fracassado. Enfim, olha, eu não comento sobre esse pessoal porque eu não sigo. Eu acho esse cara um babaca. Perco nem meu tempo, cara. Então, né, aqui não... Realmente não... Não, eu não estou generalizando, Maria, mas é assim, né? E as comunidades eclesiais de base também tem influência, mas eu não sei como é que é eu não sei, não posso falar, porque eu não frequento, né? Então, você vê exatamente pelos pastores eletrônicos, não é? Então, mas é uma escolha, de você frequentar ou não. Quando eu frequentava a Igreja Batista no Rio de Janeiro, onde eu inclusive me batizei, eu dava o meu dízimo, todo mês ali em cima. Eu dava por quê? Porque eu entendia que, primeiro, aquilo está na Bíblia, né? Que a igreja, para dar um conforto a você, com ar-condicionado, luz,
cadeiras, telão, enfim, mas tem custos. É como um clube. Não é ofensivo eu dizer isso, não, pessoal, pelo amor de Deus. Mas faturam alto. A Igreja Católica, então, fatura alto pra caramba, porque cobra casamento, cobra batizado, cobra missa de não sei o quê, intenção, enfim. É a mecânica da coisa, pessoal. Não tem que se condenar a isso. Eu particularmente, só acho que as pessoas deviam pensar a oferta do não sei o quê, PPP do cajado de ouro. Aí você vai lá e dá. Entendeu? Você tem que pensar um pouco. Só isso, né? Tem certas igrejas neopentecostais que condenam a adoração de imagens que a Igreja Católica faz, que eles fazem a mesma coisa. Bênção da chave, da casa do não sei o quê. É par e passo, é tudo muito igual, mas isso vai da escolha de cada um, da capacidade de fé e de conhecimento que as pessoas tenham. Tem muita gente de muita cultura que frequenta. Olha, a Igreja Batista, onde eu frequentava, lá no Rio de Janeiro, tinha um nível assim, tinha muita gente muito bem preparada, engenheiros, médicos, muito capacitados. Também davam ofertas porque queriam colaborar com a obra da igreja, né? Então, não vejo problema nenhum. Mas tem que se ter um certo discernimento, porque tem gente que abusa, vocês sabem disso. Vocês sabem disso, né? Manipulando a fé alheia. Mas, enfim, tem outras igrejas, Regina Menezes, que fazem isso também, entendeu? Não é só a Universal. Aprenderam com o Macedo, né? Enfim. E que, por sua vez, aprendeu com pastores americanos, né? Então, é o chamado pastorado eletrônico. Mas, enfim, eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu acho importante que as pessoas busquem uma relação com Deus. Se elas acham que, através disso, estão tendo, ótimo, entendeu? Eu sei do seguinte, essas igrejas, ou bem ou mal, fazem um trabalho fantástico. Já tiraram muita gente do crime, já tiraram muita gente das drogas, já tiraram muita gente da prostituição. Estão fazendo o trabalho. O mais importante é isso. É isso, pessoal. Deu canelada. Jander Barbosa, nós temos força para ridicularizar a mídia com as mesmas mentiras que eles falam. Pois é, mas a gente precisa ficar atento, porque vocês já viram, no final essa semana foi ridículo aquele bate-boca do Marco Antônio Tia Velha com o Rodrigo Constantino. E a minha querida Valéria Rodrigues colocou um comentário que foi ótimo. A Jovem Pan trazendo de volta o Marco Antônio Tia Velha, ela só faz, e na discussão com o Rodrigo Constantino, só dá ao Rodrigo Constantino um ar de superioridade que, na verdade, não tem, sabe como é que é? Porque com Marco Antônio Tia Velha, qualquer um é gênio. Foi mais ou menos isso que ela disse. É isso, pessoal. Amanhã a gente volta. Deus não precisa de dinheiro. Enfim, cada um com a sua opinião, tá, pessoal? Eu tenho a minha. Eu hoje em dia não vou. Eu só vou a convite para participar de algum culto, para participar de alguma missa. Enfim, não vejo mal nenhum. Mas vou a convite. Eu, particularmente, não congrego. Não congrego. A Bíblia diz que você tem que congregar e tal, mas vou prestar contas, né, para o Senhor. Seja lá. A antagonista mostrando a cara, isentões e tal. Pois é, a gente tem que ler, a gente não pode dizer assim, não vou ler mais, não vou ver. Não, você tem que ler, você tem que ver, você não precisa comprar. Né? Você não precisa ser assinante do Antagonista Mais, você não precisa ser assinante da Cruzoé, você não precisa ficar assistindo o Jornal da Globo e tal. Você acaba vendo isso porque, né? Agora, é importante você ver e começar a prestar atenção, é o que eu sempre falo aqui, começar a prestar atenção. Ver, olhando, entendeu? Enxergando. Por que esse cara disse isso dessa forma? Eu já falei para vocês como é que é.
Tá estressando. Eu vou terminar aqui e amanhã eu espero não ter problema. Só teve aí pouquinha gente do Facebook, né? Mas, enfim, amanhã a gente volta, tá bom? Beijo grande e pensem. Mais do que seguidores, eu quero gente que pense, tá bom? Beijo grande, pessoal.